Empreendedorismo feminino, economia criativa e profissionalização do carnaval. Começa agora o seu programa Fala Empresário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Fala Empresário, que hoje recebe uma mulher que é referência quando o assunto é empreendedorismo social, carnaval e transformação de vidas através da arte. Eu estou falando de Célia Domingues, que começou sua trajetória na Mangueira, hoje com reconhecimento nacional. Ela atua diretamente na valorização dos profissionais do carnaval e na criação de oportunidades para mulheres em todo o Brasil. Célia, é um prazer te receber aqui. Oi, Ana Lu, aos nossos ouvintes, pessoas que estão nos assistindo, um prazer enorme estar aqui. E a gente já estava nessa promessa, né? Verdade. Mas para a gente é um prazer muito grande, viu? Hoje deu certo, né? Hoje deu tudo certo. Eu queria começar, então, que você começasse se apresentando para o nosso público. Então, eu sou a Célia Domingues, né? Sou natural do Morro da Mangueira, né? Da comunidade. Eu sou do Morro do Telégrafo, na comunidade da Mangueira. Sou administradora, mas sou empreendedora social já há muitos anos. Eu fiz uma transição de carreira. Eu saí do corporativo, que eu trabalhava numa empresa uma empresa 100% nacional, que inclusive daqui a 2 anos ela completa 100 anos no mercado brasileiro. E saí e resolvi ir para o terceiro setor quando eu conheci o bastidor do carnaval, porque eu sempre desfilei no carnaval desde 10 anos de idade, mas foi aos 16, 17 anos que eu comecei a conhecer o bastidor do carnaval. E aí um dia, né, mais atuante nessa área do carnaval, eu decidi fazer essa transição e não me arrependo. Na época me acharam, né, acharam que eu era louca, né, de tomar uma decisão, de ter meu salário certinho, né, ter tudo que eu tinha muito certo e ir para o duvidoso. Mas é esse duvidoso que sempre me inspirou, esses desafios, né, que sempre me levaram a acreditar que quando a gente tem uma bandeira, quando a gente tem uma causa, a gente tem que começar a lutar por ela. Então, hoje eu estou presidente da MEBRAS, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, que já daqui a pouco completa 30 anos. Vice-presidente da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, que o nosso presidente é o querido Milton Cunha, que é uma academia que ela é para pensar e para poder resguardar memória das pessoas que fazem o carnaval acontecer. Não só o espetáculo, mas também e principalmente a produção do espetáculo, né? Até chegar ao grande desfile. Na Associação Comercial, eu estou vice-presidente e presidente do Conselho de Comunidades e Economia Solidária. É a primeira vez numa gestão da Associação Comercial, que já tem 216 anos, que se abre o espaço para empreendedores de comunidades. E isso é um grande avanço dentro da nossa associação, da CRJ, né? E fazendo alguns trabalhos para que a gente possa ter um carnaval mais ativo, mais respeitado, com mais oportunidade, mais inclusivo. Como a sua vivência na Mangueira moldou a sua atuação social e profissional? Então, eu fui casada com Elmo José dos Santos, que foi presidente da Mangueira. Nós tivemos um casamento de 25 anos. Mas quando o Elmo foi presidente, na década de 90 para 2000, o Elmo me deu a responsabilidade, me convidou para cuidar da área social e cultural da escola, além de ser esposa, né? Mas deu para poder ajeitar tudo, porque era uma coisa que eu amava demais, que era a comunidade. Era um outro amor muito grande, a bandeira da escola, e um desejo muito grande de fazer uma transformação na comunidade, utilizando a nossa escola, tendo a nossa escola como, vamos dizer assim, como protetora, né? E aí
eu parti para esse desafio. Nós montamos uma equipe. A gestão do Elmo foi uma gestão de muito sucesso, mas ninguém faz nada sozinho. Então, nós tínhamos uma equipe, e uma equipe fiel, uma equipe muito de compromisso, né? E aí nós começamos a implantar projetos. Eu pensava o seguinte, nos barracões nós tínhamos oportunidades de trabalho, mas não tinham pessoas qualificadas. E no morro, na comunidade, lá na favela, a gente tinha pessoas sem trabalho. Então a gente tinha que pegar essas pessoas, estavam desempregadas, qualificar essas pessoas, já que elas amavam tanto o carnaval e a escola, elas poderiam começar esse processo de transformação, né? E aí nós começamos a captar parceiros e levando para a escola projetos de qualificação e depois abrindo as portas do barracão para poder fazer a inclusão dessas pessoas. Como a gente tinha muita gente, aí nós fomos camarada e cedíamos alguns profissionais para as escolas co-irmãs, porque o profissional ele já ia pronto, ele já ia preparado, e isso deslanchou para o estado todo e depois para o Brasil todo. Isso é muito bacana, né? Unir o útil ao agradável, né? Porque com certeza aquelas pessoas fazem com muito amor, com muito carinho, que é algo que gosta, né? E isso faz a diferença no profissional, né? E assim, muitas já faziam de graça para a escola, né? Pelo prazer de estar contribuindo. Mas com a evolução, a gente tem que entender que as pessoas precisam trabalhar, ter seus recursos, né? Para ter uma vida digna, né? E até porque hoje, né, já se avançou tanto, as escolas de samba, com o crescimento do espetáculo, as escolas têm patrocínio, as escolas têm lei de incentivo, as escolas têm o poder público, que hoje faz um grande investimento no espetáculo. Então, não tem necessidade de ninguém trabalhar mais de graça, né? E todos precisam ter o compromisso das entregas. Então, eu acho que a gente está num momento assim, de crescimento, sabe? E de reconhecimento do espetáculo. Mas ainda falta um pouquinho para poder, de verdade, dar oportunidades de trabalho aos profissionais 365 dias, não apenas 2 ou 3 meses no ano. Isso que eu ia te perguntar. Eu achava que terminava o carnaval e já começava. Então não é assim. Não, é assim. As escolas que estão mais organizadas, né, estão em planejamento, é exatamente assim. Mas falta ainda muito, sabe? Porque existe um processo de quando termina o desfile, tem a desmontagem. A desmontagem já é um processo de trabalho, né? Aí, enquanto está na desmontagem, a outra equipe está trabalhando o próximo carnaval, que é outro processo. Então, eu até faço, às vezes, uma demonstração. Eu fiz um vídeo para as pessoas entenderem o que é o Carnaval 365 dias. Eu vou mostrando de trimestre em trimestre. E é muita gente envolvida já, né? São muitos ofícios, muitas tarefas. E isso faz com que, na verdade, o Carnaval ele venha proporcionando oportunidades de trabalho, geração de renda, cidadania, inclusão para centenas e centenas de profissionais. E isso eu estou falando partindo da observação maior, que é a escola do grupo especial, as escolas. Mas nós temos o grupo Ouro e Prata, nós temos a Intendente Magalhães, nós temos outras escolas de outros grupos, tá? E blocos que têm o mesmo processo, né? Respeitando a sua programação, mas o processo é o mesmo. Então, gera bastante emprego. É uma cadeia produtiva bem grande, né? É uma cadeia produtiva de respeito, e se ela for melhor respeitada, vai dar mais oportunidade às pessoas. Agora, você tem uma forte atuação com mulheres empreendedoras. Quais são os principais desafios que elas enfrentam hoje na economia criativa? Então, ainda é a questão dos homens terem domínio sobre os espaços, né? E eu sempre falo que as mulheres elas não estão se preparando para brigar. Elas estão se preparando para ter o seu espaço e para poder ter união, né? Ter união, para poder levar melhores produtos e serviços para o mercado. A questão é que tem mercados que realmente nunca, em época nenhuma, pensava de ter uma mulher, né? E hoje tem. Vou dar até o exemplo, voltando ao carnaval, as escolas de samba.
As escolas de samba nunca pensaram em ter mulheres na bateria. Hoje tem. Puxadoras, né? Intérpretes, compositoras, mulheres presidentes de escola de samba, harmonia, que é um espaço muito também dos homens. E hoje tem, porque nós estamos nos preparando. Houve um momento, né, quer dizer, um grande momento, em que isso não era possível, né? E as poucas mulheres que se manifestavam, se apresentavam para começar esse processo, ocupar esses espaços, elas eram banidas. E muitas vezes, até os próprios maridos, né, os pais, as proibiam, né? Hoje não. Hoje, quando a mulher está mais esclarecida, ela está mais preparada, capacitada tecnicamente, né? Porque ela tem que se capacitar. Não adianta a gente brigar por um espaço e não saber usar esse espaço. Tem que estar preparada para esse espaço. Em qualquer lugar hoje a mulher pode estar, né? E no carnaval não é diferente. E nós temos vários setores que, através, né, da MEBRAS, a gente conversa muito com as mulheres, entendem o problema e a gente une forças para poder buscar para ela o espaço que ela precisa. Na associação comercial, a gente tem também lugares que são ocupados por muitos homens, que as mulheres nunca foram ouvidas. Hoje é diferente. As mulheres são ouvidas, as mulheres estão preparadas para discussão. Eu sento numa mesa de discussão com 40 homens, mas eu vou fortalecida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vou fazer lá, eu sei qual é a minha causa e quero direito à palavra. Quando eu estava diretora da Mangueira, na época do Elmo, eu deixava muito claro o seguinte, nas reuniões: nós somos marido e mulher, lá fora. Aqui dentro, na reunião, ele tem o CPF dele e eu tenho o meu CPF. Ele tem a ideia dele e eu tenho a minha ideia. Eu quero ser respeitada e tenho direito a falar, senão não participo de reunião. No início todo mundo se espantou, mas depois todo mundo entendeu, porque não era só eu, eram todos que vinham comigo. Então eu falava e passava a palavra para outra, passava o microfone para outra e todas falavam, sabe? E tem que ser assim. Na associação comercial também é assim. A gente tem um hub de mulheres de negócios e a gente se prepara e prepara as mulheres para isso, porque só assim nós vamos ocupar verdadeiramente os nossos espaços. Quer dizer, um ambiente que era majoritariamente masculino tem sido uma porta de entrada para a autonomia financeira de muitas mulheres, né? E você sabe, isso reflete em muitas coisas, né? Porque você sabe que isso acaba chegando na questão da mulher estar bem preparada, dela estar bem fortalecida para enfrentar a violência, né? Porque essa questão da violência contra as mulheres está crescendo muito, isso está assustador, está muito crítico, e muitas mulheres não reagem porque elas não sabem o que vão fazer sem o marido, sem o dinheiro do marido, sem o aluguel, com filhos para poder criar. Mas a partir do momento que ela entende que ela tem que se preparar, estando ou não estando com esse marido, ela tem que se preparar, porque estando com ele, é um casal que vai crescer. E não estando com ele, ela não vai deixar de crescer por conta disso, né? Ela dá conta do recado. Então, a gente trabalha muito as mulheres para que elas se olhem, se priorizem, tá? E se preparem. Porque o sucesso só depende de nós. Romper com essa dependência financeira. Não né? pode ter dependência financeira. A gente conhece muitos casos, mas a gente sabe que não pode ter, que as mulheres têm que ser independentes. Tanto é que hoje as mulheres estão, muitas não casando, nada contra, gente, mas ou casando mais tarde, tá? E muitas têm até a opção de ter filhos mais tarde também, porque elas estão se priorizando, elas estão se preparando, elas estão estudando, elas estão realmente entendendo que elas podem ter o marido, o filho, está tudo certo, mas elas têm que estar preparadas pessoalmente, profissionalmente para tudo isso. Existe uma valorização adequada aos profissionais que trabalham nos bastidores do carnaval? Pergunta difícil de responder. Veja bem, lá na academia, na ABAC, uma das nossas
propostas de bandeira é justamente valorizar o profissional do carnaval, esse profissional do bastidor, que ele não aparece no desfile, que ele não aparece no palco, nem na alegoria. Mas a gente tem trabalhado isso para que todas as escolas, todas as pessoas envolvidas com o carnaval entendam, tá? E possam realmente dar esse valor ao artista. E eu faço uma comparação muito grosseira até, para que eles entendam. Não adianta o trabalho, o projeto do carnavalesco, do historiador, pesquisador, figurinista do carnaval, se não tiver a costureira criativa, se não tiver o aderecista. E o aderecista, ele também tem que entender que, se não tiver o projeto desses profissionais, ele está sem trabalho. E aí a gente busca justamente fazer a apresentação do carnavalesco, a costureira, o aderecista, do historiador, porque o historiador ele não precisa nem para barracão. Ele, de onde ele estiver, ele faz o papel dele, mas ele precisa ir para o barracão. Ele precisa conhecer a costureira, ele precisa conhecer o figurinista, ele precisa conhecer quem coloca o projeto dele em pé, funcionando e recebendo aplausos na avenida, né? Então, uma das funções da academia é essa, é a valorização do carnaval, quer dizer, do profissional, do carnaval, né? Mas não apenas por mim, nem pelo Milton, nem por meia dúzia, mas por todos que aplaudem, que investem, tá? E que sabem que o carnaval, além de ser um grande espetáculo, também é um grande negócio. Existe uma equipe que tem que entender que um depende do outro, né? Ninguém todo fica trabalho sozinho. é de equipe, todo trabalho é de equipe. Não tem trabalho no carnaval que seja solitário. Eu fiz sozinho. A primeira pessoa não existe, não tem o eu, sempre somos nós. Isso é muito bacana. Agora, você coordenou projetos sociais importantes na Mangueira. Qual foi o impacto direto dessas iniciativas na comunidade? Então, isso foi tão importante e eu tive o prazer de participar, né, de projetos que realmente fez uma grande transformação na comunidade, porque eu conhecia aquela comunidade, né? Todos os becos, todas as vielas, né? O risco social, né? Então, quando a gente começou os projetos na Mangueira, a gente sempre pensou em projetos de educação, principalmente, de qualificação, porque as crianças tinham que ser preparadas nas escolas. Os pais tinham que ser preparados para os jovens, né, preparados também para essa continuidade. E os pais para poder dialogar com seus filhos, né, e passar para eles as mensagens que fossem de melhor e de maior valor, né, a nível de valor de vida mesmo. E aí a gente sempre aproveitou bastante. Então, a gente entrou com vários projetos na comunidade que depois foram sendo seguidos por outras escolas. Agora, a gente também sempre aproveitou, né, que a Mangueira é uma escola muito querida, né, tem uma bandeira muito querida mundialmente, muito forte, e a gente sempre procurou buscar os parceiros certos, né? E teve uma época que eu entendi que nós precisávamos também caminhar um pouco com mais liberdade, tá? Com mais independência. Então, quando eu entendi o que era a marca Mangueira, eu realmente, eu vou te falar, eu abusei, porque com a equipe nós começamos a projetar vários negócios utilizando a marca Mangueira, para que a Mangueira não dependesse só do poder público, para que ela tirasse o pires da mão e ela poderia ter não é nem um faturamento, mas ela poderia ter um recurso mensal mais independente, tá, com esses seus negócios. Então, a gente implantou a Boutique Mangueira, utilizando todas as marcas, né, em vários produtos, e isso explodiu, porque isso não era só camisa, boné, nem chaveiro, a gente tinha agenda, a gente tinha produtos do dia a dia que as pessoas precisavam. E eu ainda brincava assim, se a pessoa compra um copo, um jogo americano, uma toalha com a marca do clube, como é que não vai comprar da escola de samba? Então, a gente fazia os mesmos produtos com a marca da escola. E isso foi crescendo muito. E
também depois, né, mais recentemente, até na gestão da presidente Guanaíra, atual presidente da Mangueira, eu participei do primeiro ano do mandato dela como diretora comercial. Eu já vinha num processo na escola, né, com o ex-presidente Elias, que eu fiquei os 3 anos dele como diretora comercial, porque eu sempre acreditei muito na marca da escola, no peso. E aí eu falei, tem que transformar isso em produto, tem que transformar isso em dinheiro. E aí a gente trouxe, na gestão do presidente Elias, foi muito complicado, porque nós passamos por uma pandemia, né? Então não tinha muito a fazer. Mas fui me preparando. E aí, na gestão da presidente Guanaíra, no primeiro ano, ela me convidou ainda para continuar, eu fiquei 1 ano. E aí a gente deslanchou com vários outros projetos. Nós, por exemplo, tinha a cerveja Marca Mangueira, que já foi a 3ª edição que eu coordenei dentro da escola para ter. Então, todo mundo bebia a cerveja Mangueira e ainda levava a cerveja para casa. Nós botamos o delivery da cerveja, entregava na casa das pessoas, ensinamos as pessoas a dar o kit cerveja de presente. Dia das Mães era uma loucura, Dia dos Pais maior ainda. Depois, nós fizemos uma parceria com a Reserva, a marca Reserva. A Reserva é meu cliente, então, eu conversando, levei a marca Reserva para dentro da escola e fizemos várias collabs. Fizemos 3 anos de collab e vendendo coleção Mangueira Reserva o tempo todo, para o Brasil todo, né? E nós também, eu levei um grande parceiro, um amigo mangueirense apaixonado, e aí o empresário, ele falou, Célia, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. E abrimos uma casa de show Mangueira. Então, assim, tudo isso são recursos que não tem a ver com carnaval, que não tem a ver com poder público, né? E que levava para Mangueira uma fonte de renda para pagar a luz, para pagar a água, para pagar o funcionário, a secretária, para poder fazer alguns investimentos de manutenção, inclusive, né? Trocar um teto, fazer alguma coisa. Então, eu acho que é isso que as escolas precisam também entender, que elas têm esse poder e essa condição. Perceber e investir no potencial da marca. Exato. Né? E a Mangueira, realmente, por mais que as pessoas tenham a escola do coração, todo mundo tem um carinho especial. Mas ninguém odeia a Mangueira. Né? Não. A Verde Rosa, todo mundo tem um carinho especial. Com certeza. Uma pausa aqui só para falar dos nossos produtos. Além do programa Fala Empresário, nós temos aqui outros produtos, como Vozes, Lutas e Resistências, apresentado por Leni Calisto, que traz para você mais conhecimento sobre seus direitos e deveres também. Temos o Dialoga Brasil, Política Sem Politicagem, apresentado por Arthur Almeida. Inspiração, apresentado por Marinês Meireles, que sempre traz histórias assim, inspiradoras de superação, que encanta as pessoas que assistem, né? Temos também o Respirarte, que, como fala o nome, Respira Arte, traz artes plásticas, apresentado por Alice Mafra. Cultura e Movimento, também apresentado por mim, que fala sobre cultura, teatro, música e muito mais. E o Fala Empresário, esse que você está assistindo aqui, esse bate-papo gostoso com a Célia Domingues. Célia, hoje você também atua na qualificação profissional dentro da Federação Nacional das Escolas de Samba, né? Qual a importância dessa formação técnica? Então, a FENASAMBA, ela surgiu da necessidade da união, né, do querer de todas as escolas de samba do Brasil. Então, tinha que ter um elo. E aí surgiu a FENASAMBA. Nosso presidente Cachito Campos, né, de São Paulo, é um grande articulador, é um ativista mesmo do carnaval. E aí, nosso presidente. E aí o Cachito me convidou, né, para poder ocupar a diretoria de empreendedorismo. E eu fiquei muito feliz, porque assim, quando é uma coisa que eu conheço, que eu vibro, que acredito, meus filhos falam assim, mas que tempo você vai ter? Eu falei, tudo se fala, tudo se fala. Eu não posso falar do carnaval, eu não posso estar falando da roupa, do figurino, e daqui a pouco me vem falar da graxa, não sei o quê, porque não vai casar. Mas do que se fala, né, tudo tem tempo, tem jeito. E aí, através da FENASAMBA, eu pude também ampliar todo esse trabalho, todas essas propostas que a gente tem, que a gente executava aqui no Rio, a gente levou para o Brasil inteiro. Todo ano a gente tem a CONASAMBA, que é um congresso nacional das escolas de samba, em que todas as ligas participam, e todo ano é numa cidade diferente. Ano que vem será em esse ano, será em São Paulo, mas nós já tivemos aqui no Rio, já tivemos no Sul, já tivemos no Norte, no Nordeste,
E aí esse ano será em São Paulo. São 4 dias de encontros, de discussão, de mesas, né, com temas que é de interesse de todos. E através da Fena Samba, nós apresentamos também um projeto para as escolas, para que eles entendam a importância da qualificação e do empreender, né, dentro do carnaval. E com tudo isso, nós notamos que nós temos vários ofícios que eles não são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, nem pelo MEC. E aí nós fizemos um documento, porque teve uma audiência pública, e encaminhamos para o Ministério da Cultura a necessidade do reconhecimento oficial a nível federal desses ofícios. Porque agora, como tem o MEI e os profissionais eles têm CNPJ, tem uns que têm já empresa, né, num outro patamar, mas tem ainda os que são MEI, que começam, e aí eles precisam emitir nota. Aí você vê o CNAE não confere, não tem no CBO, então eles ainda estão um pouco assim, com muitas dúvidas em relação a isso. Mas por que não tem? Porque não existe o ofício reconhecido. E aí o Ministério, a Fena Samba fez uma provocação no Ministério do Turismo na audiência pública para poder falar de 43 ofícios que nós temos dentro dos barracões para apresentar o carnaval, e esses ofícios não estão no CBO. Então, nessa provocação, o Ministério da Cultura também provocou o Ministério da Educação, porque tem que partir daí. E o Ministério da Educação, no ano passado, ele abriu no grupo de trabalho dele, que ele tem um grupo de trabalho que faz essa avaliação, as defesas das profissões, ele abriu uma cadeira para o carnaval. E aí o Ministério da Cultura, por currículo, me indicou para que eu fizesse essas defesas, que para mim foi um presentão, porque é uma coisa que eu falo há 30 e tantos anos, é uma coisa que eu bato na mesa e digo o que precisa, que é necessário, e Deus tem me permitido deixar aqui para assistir tudo isso crescendo, e aí eu fui convidada para participar do GT, e hoje a gente fala de carnaval, o grupo já entende o que é essa necessidade do carnaval, e eu acredito que para o próximo ano nós já vamos ter, não 43, porque não é possível, mas é o início, já ter alguns dos ofícios do carnaval no ensino médio, para que os jovens possam entender que tem oportunidade de trabalho e de crescimento dentro desse grande espetáculo. São 43 o que hoje? Ofícios. Ofícios seriam o quê? Profissões? Profissões. Dentro do ensino médio. Isso. E falta muito mais, né? Falta, mas também não é possível botar tudo de uma vez. Então nós vamos fazer uma seleção dos principais, pelo menos 10, 12, né? E aí o Ministério da Educação entende que poderá ser possível, já para o ano, colocar no modo profissionalizante do ensino médio. Uma grande vitória, né? É uma grande vitória, eu estou feliz da vida. Muito legal. E como esse reconhecimento vai impactar na vida dos profissionais do carnaval? Muito, porque, na verdade, vai crescer o número de profissionais capacitados, aptos para poder estarem nos barracões. E olha só, e não é só nos barracões, porque o profissional do carnaval, ele é qualificado para o carnaval, mas ele tem condições de trabalhar com teatro, com televisão, com cinema e com eventos, né? Pequenos, médios e grandes eventos. Então, esse profissional certificado, tecnicamente, ele vai ter mais portas se abrindo para ele. Eu brinco no poder público, quando eu vou nas reuniões, enquanto prefeito, enquanto governador, eu falo para eles assim, vocês não precisam trazer nenhum profissional de fora para fazer o que nós fazemos tão bem, né? Porque a cidade e o estado e o Brasil, o país, está cheio de pequenos, médios e grandes eventos. São muitos eventos. Só o Rio de Janeiro é evento todo dia, a cidade está cheia. A cidade é um portal. Então, não precisa trazer ninguém de Hollywood, não precisa trazer ninguém da Disney, porque nós temos capacidade. Eles ficam olhando para mim, sabe?
mas é bom que olhe, que memorize, que nunca esqueça disso, porque nós estamos nos preparando muito mais para ocupar esses espaços. E é uma verdade mesmo, que o carnaval é o grande, o maior espetáculo teatral a céu aberto. Vem tanta gente de fora, do Sim. mundo inteiro, para nos assistir, e eles querem conhecer o barracão, eles querem conhecer que técnica é essa que a gente tem para poder fazer toda essa apresentação. Olha só, agora um recortezinho. Nós estamos lá na ABAC, que fica na Travessa do Ouvidor 9, a gente está com uma exposição que são os ternos do Milton Cunha. Olha! Aí, ou falando assim, mas terno? Mas, gente, olha só, os ternos do Milton é um processo. E eu estou com a exposição, a gente abriu a exposição, eu fiz a curadoria, selecionei, o Milton tem uns 300 ternos, eu selecionei 100. Então, eles estão lá na exposição todos os dias e, assim, estão todos identificados, quais foram os eventos que ele participou, quando foi com aquele terno. Mas isso, você sabe, a gente tem recebido lá profissionais da alta costura do mundo todo, porque eles querem saber como é que faz, que processo é esse. É a escolha do tecido, é o corte, a alfaiataria, é como é que se escolhe a montagem daquela decoração. Então, a gente explica tudo. Já era para ter saído a exposição há um mês de lá, da ABAC. Mas eu não consigo, porque cada vez que eu falo, semana que vem, a última semana, aí vem um pedido de algum lugar que vai chegar um grupo e precisa ver, e precisa isso, precisa aquilo. Modelistas, figurinistas, e isso é muito bom. Isso eu já é fiquei muito curiosa. bom. Mas vai lá, vocês vão adorar. E aí a gente separou, e todo mundo quer vestir a roupa. Como não dá para vestir todas, nós separamos uma meia dúzia, né, que fica num cabideiro e tal, exposto, que aí podem vestir, tirar foto. É muito interessante. A gente vai fazer essa tamanha a importância e o querer de todos, nós vamos fazer essa exposição itinerante. Imagino, porque história, cultura, é tudo, né? Arte, muito bacana. Mais uma pausa aqui para falar se você está gostando, também quer estar aqui batendo esse bate-papo, é ótimo, né? Tá aqui nesse bate-papo com a gente, é só entrar em contato com a nossa redação, tá aparecendo aí. Também anunciar o seu produto, a sua empresa no pitch do empresário que nós temos aqui. É só entrar em contato que você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Agora, como foi levar essa pauta dentro do MEC e ver o carnaval sendo discutido nesse nível institucional? Então, primeiro foi uma grande surpresa, né? Porque todo mundo se assusta e fala assim, mas tem espaço para isso? Mas como? Mas quando a gente faz uma breve apresentação, as pessoas já falam, mas eu não sabia disso, mas eu não sabia disso. Pois é, mas tem muito mais que isso. Mas, assim, foi muito bem recebido. Tanto é que a nossa coordenadora geral, ela achou necessário a gente ter reuniões exclusivas para discutir o carnaval. Então, nas nossas reuniões, na reunião do grupo, se fala sobre várias necessidades, demandas de várias profissões, de audiovisual, de muitas. Mas agora ela entendeu que a gente precisa ter um tempo exclusivo para o carnaval. Porque uma coisa é você incluir alguma demanda, resolver alguma demanda numa profissão que já existe. Outra coisa é você começar do zero. Né? E o carnaval a gente vai começar do zero no MEC. A gente está... Vamos começar? Não, já começamos. E eu já estou fazendo várias entrevistas com vários profissionais, que vai desde a costureira até, passando pelo ferreiro, até chegar no nosso grande, vamos dizer assim, artista, que é o carnavalesco, que é o pesquisador. Então, conversando com de vários grupos de escola de samba, de várias cidades, de vários estados, para a gente entender o que eles realmente pensam sobre essa qualificação. E as respostas têm sido muito positivas, porque todo mundo quer pessoas mais preparadas, melhor preparadas e que participe, né, do mesmo processo, até da linguagem deles, para poder produzir o carnaval e os espetáculos. Então, estou muito satisfeita com isso. Estamos vivendo, então, um momento histórico do carnaval se tornar uma indústria criativa? Mas o carnaval ela é uma indústria criativa. O carnaval já é uma indústria criativa. Só que, infelizmente, ainda é uma indústria criativa meio que não reconhecida na sua importância. E eu acho que agora a gente está nesse processo. Chegou a hora, né? Chegou a hora.
E tem oficinas, já existem oficinas para todas as profissões ou ainda existem algumas que precisam ser criadas? Não, já existe. De todas as profissões necessárias, né, pelo menos as que a gente detectou até agora, vez ou outra, em algum lugar, sempre teve algum workshop, alguma oficina. Nós mesmo da Mebras, a gente sempre ofereceu oficinas de vários ofícios, mas eram muitos mesmo. Mas agora, pela BAC, nós estamos fazendo o workshop, preparando quem já tem uma base, né? Aí a gente prepara para ter uma graduação, né? Para ir para outro estágio. Mas as escolas de samba também já fazem isso, alguns blocos, né, fazem isso também. A gente tem a Sebastiana, que é uma associação dos blocos, que é muito ativa nisso, a Rita Fernandes, mas eu acho que agora, até com o investimento do poder público, eu creio que a contrapartida desse apoio também é capacitar as pessoas das comunidades, das escolas de samba. Que mensagem você deixa para as mulheres que querem empreender na cultura e no carnaval? Sonhem e realizem, porque eu acredito que não existe realização sem um sonho, sem um desejo. Porque se chegou lá para realizar, é porque sonhou. O problema é que muitas desistem, né? Porque as dificuldades são muitas, e são mesmo, e não vai deixar de ser. Mas eu acho que a gente tem que estar preparadas, né? Com a força da mulher, a gente precisa estar preparadas para poder encarar esses desafios e que a gente possa abrir caminho para que outras mulheres, outras pessoas, outras comunidades venham a reboque do nosso sonho e da nossa força de realizar. Falando em sonho, qual o seu maior sonho para o reconhecimento dos profissionais do carnaval no Brasil? O meu maior sonho, na verdade, é que todos sejam muito respeitados. Tem que ser respeitado. O profissional, ele não pode ser tratado como escravo e nem como uma pessoa qualquer. Ele é um profissional. E seja quem for, seja o presidente de escola de samba, seja o figurinista, seja o pesquisador, seja o carnavalesco, ele precisa entender e reconhecer esse profissional como parte de uma equipe que faz o maior espetáculo da Terra. Ele não é menos, ele é igual. Porque cada um é importante no setor que trabalha. Porque se não fosse importante, ele não estaria ali, né? Então, eu acho que respeito acima de tudo e o restante a gente conquista. Quem quiser conhecer mais dos seus muitos trabalhos, né, que são muitos, né, Célia? Como você falou, é bom que eles se comunicam, né? Eles se comunicam. Como é que faz? Então, a BAC fica na Travessa do Ouvidor 9, né? A gente tem a exposição e vários eventos acontecendo lá, a gente tem uma agenda bacana. Tem meu Instagram, o @CeliaRDomingues, também eu coloco várias coisas lá, né? E tem também o Instagram da ABAC, que é ABAC, é a CAD, de Academia Artes Carnavalescas, tá? E, gente, visita a gente, pode ir lá, nós funcionamos de segunda a sábado, de 10 às 16 horas, tá? É maravilhoso, vocês chegam lá, quando vocês veem tanta purpurina, tanto brilho, o olhar para a vida muda muito, tá bom? A gente espera vocês. Célia, muito obrigada pela participação. E nós conversamos com Célia Domingues, que tem uma trajetória que inspira, transforma, abre caminhos. Mostrou aqui que o carnaval, mais do que um espetáculo, é oportunidade, é profissão, é futuro, e que iniciativas como a dela tem que seguir aí em frente, porque é por esse caminho aí que a gente vai conquistando cada vez mais, né, Célia? Obrigada. E é muita força, muita fé, muita união e muita parceria. Isso aí, parceria, tá certo. Muito obrigada. Se você gostou, curte, comenta, espalha para geral, porque conversas como essa inspiradoras têm que ser divulgadas. E até o próximo Fala Empresário.